O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, neste 31º domingo do tempo comum, o Senhor nos chama a uma conversão verdadeira, a seguirmos o exemplo de Zaqueu, que subiu na árvore e, à ordem de Jesus, desceu da sua soberba, desceu dos seus pecados e mudou de vida através de um arrependimento sincero. Lembram-se que, alguns domingos atrás, o Senhor nos contava uma parábola para nos dizer a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Então, no domingo passado, o Senhor nos mostrava também a forma melhor que nós podemos nos confessar. Como é que eu posso confessar a Deus, em especial aqueles pecados mais graves que estão dentro de nós e que nós podemos também trazê-los aos atos, às nossas ações do dia a dia? Jesus contou uma parábola do fariseu e do publicano, dizendo que a nossa oração deve ser como a do publicano, que o publicano era sempre uma pessoa pecadora, uma pessoa mal vista, tanto naquele mundo entre os judeus, que era o seu povo, quanto com os romanos. Os romanos eram os patrões dos publicanos. Eles eram contratados para cobrar impostos altíssimos do seu próprio povo. Então eram como traidores do povo judeu, porque estavam do lado daqueles que exploravam as pessoas, e muitas vezes pessoas muito pobres e viúvas, pessoas que não tinham condições de vida digna. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Também os romanos os viam com maus olhos, porque também não eram vistos bem nem pelo seu povo, e tratavam-os com desprezo. Eram apenas funcionários úteis, mas que não tinham nenhum prestígio entre os romanos. Então essas pessoas eram pecadores públicos. Assim era Zaqueu, assim como Mateus, também um publicano, um cobrador de impostos. O Zaqueu sobe então na árvore para ver Jesus.
porque ele era muito baixo de estatura física, mas podemos dizer também que o Zaqueu era baixo nas suas atitudes. Zaqueu não tinha um bom comportamento e ele tinha muitos pecados, acumulava uma vida de muitos erros, mas sentiu-se atraído por Jesus, quis ver Jesus e procurou uma forma de vê-lo, foi atrás da sua salvação. Ele ouviu algo e não conhecia bem o Senhor, nem Jesus também o conhecia. Então o Senhor passou com uma grande multidão, enquanto Zaqueu estava lá em cima da árvore que poderia não ter sido visto. Zaqueu não fez isso para ser visto, ele queria ver Jesus. Mas Jesus, quando passa por ele, quando passa por um pecador, o seu coração se enche de compaixão, de misericórdia, porque Jesus veio justamente para os pecadores, justamente para que os pecadores se convertam, para que eles não vão parar no inferno. Então, Jesus, com seu coração transbordante de compaixão, olha para Zaqueu e o chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ir na tua casa, hoje eu devo ficar na tua casa. Desce depressa, desce da tua soberba. Este ato de subir para parecer mais alto do que se é o ato do soberbo, do orgulhoso, e o orgulho dá origem a muitos outros pecados. A soberba, o querer elevar-se acima dos outros. Jesus quer que nós desçamos depressa da nossa soberba, do nosso orgulho, que nós nos coloquemos no nosso nível, humilhar-nos na nossa humildade, que sejamos humildes, desçamos de toda a soberba da nossa vida. Assim, então, Jesus entra na casa do pecador, mas Jesus não vai até a casa de Zaqueu para beber, embriagar-se e ser um pecador entre eles, entre os pecadores que estão lá também, entre os outros que Zaqueu vai levar depois, seus amigos. Jesus vai para que Zaqueu mude de vida, para incentivá-lo, para lhe dar forças. E ele toma uma grande atitude. Esse homem que era um pecador mostra um verdadeiro arrependimento. Aquele que se arrepende dos seus pecados, ele vai tomar, primeiro de tudo, uma atitude de mudança, de conversão. Então, ele vai restaurar aquilo que ele fez de errado. E depois ele vai fazer penitência por toda a sua vida. O Zaqueu fez uma promessa a Jesus: se defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A lei dizia que se a pessoa roubasse de alguém, se ela pegasse ilicitamente o dinheiro ou alguma coisa de uma pessoa, ela deveria devolver em dobro, 2 vezes. Mas o Zaqueu vai além em generosidade, ele diz: eu devolverei 4 vezes mais, o dobro do dobro. Além disso, ele era um homem muito rico, então ele divide no meio a sua fortuna e dá aos pobres. Ele faz caridade com aquilo que ele tinha. E ainda, além de fazer caridade, ele restitui aqueles que ele prejudicou. Então, meus irmãos, o arrependimento dos nossos pecados, quando nós nos confessamos, e é muito bom que a gente se confesse, devemos nos confessar, mas não podemos nos confessar somente por hábito, somente por um costume, ou só porque vamos receber um sacramento. Nós precisamos nos confessar mostrando a Deus, a Jesus, um verdadeiro arrependimento. O arrependimento significa mudança de vida, restituição daquilo que nós fizemos de errado com as outras pessoas. Quando nós prejudicamos alguma pessoa, nós precisamos restituir este erro. Se nós roubamos, então devolver aquilo que roubamos. Se nós falamos mal, então começar a falar bem. Se nós pecamos contra a castidade, então começar a cultivar em dobro ou 4 vezes mais a virtude da pureza,
restituir os pecados que nós fizemos, não continuar fazendo do mesmo jeito. Não podemos sair do confessionário iguais, porque o pecado traz uma pena consigo, então é preciso pagar penitência. Se fizermos as contas, Zaqueu saiu no prejuízo, ele era muito rico, vamos supor que ele tivesse 1 milhão, então ele pegou metade e deu para os pobres, ficou com 500 mil. E ainda ficou devolvendo para as pessoas que ele tinha pegado a mais. Como ele era um cobrador de impostos, ganhava muito dinheiro ilícito, então ele deve ter devolvido muito dinheiro. E claro, o seu dinheiro que tinha não seria suficiente para que ele devolvesse. Significa que ele passou longo tempo se penitenciando, longo tempo devolvendo esse dinheiro, trabalhando para restituir os seus pecados, os seus erros. E a gente não confessa os erros dos outros, a gente confessa os nossos próprios. Imagine se alguns políticos fossem devolver tudo que roubaram do povo, tudo que roubaram do país, tudo que roubaram das pessoas, para mostrar uma conversão. Então, acho que vão ter que viver muitos e muitos e muitos anos para restituir o que fizeram e não continuar fazendo o que sempre fazem, o que sempre fizeram do mesmo jeito. Então, meus irmãos, nós pedimos hoje a conversão dos pecadores, a conversão daqueles que estão à frente também, os políticos, mas não olhemos somente para eles. Nossa sociedade só vai mudar se nossas almas mudarem, se nós mudarmos. Se houver aqui, nesta Assembleia hoje, cada um sendo um Zaqueu convertido, não um cobrador de impostos, não um pecador que continua nos mesmos hábitos. Que Jesus, nosso Senhor, nos acolha, que Ele nos dê a graça de nos convertermos verdadeiramente, porque Ele veio nos dar a salvação e nós precisamos buscá-la. A salvação entrou nesta casa, que nós possamos então buscar a salvação que o Senhor Jesus veio trazer a nós, não que nós buscamos por nós mesmos. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.